Muito bom dia, senhoras e senhores. Começando mais um Morning Call da Guide Investimentos na parte de Equities, dia 23 de dezembro de 2020. Lembrando que nesse momento estamos esperando a bolsa abrir para a última sessão antes das pausas natalinas. Então a bolsa voltará a abrir só na segunda-feira. Então quarta abre e aí temos quinta, sexta, sábado e domingo de descanso para voltarmos na próxima segunda. Lembrando também que apesar de aqui fechar, Estados Unidos não fecha, né? Assim, Estados Unidos ainda terá mais pelo menos metade de uma sessão amanhã. Abre parcialmente a bolsa lá fora e depois eles voltam a fechar para as festas, né? Então, ficar atento, né? A gente deve ter um volume negociado cada vez menor de agora até o fim de ano. E com esse volume menor também a gente deve ver oscilações menores na bolsa, né? Ficar só atento, de repente, caso saia algum noticiário muito negativo, podemos ver grandes movimentações, mas caso nada ocorra, como difícil dizer que é esperado, né? É difícil dizer que é esperado porque esse ano a gente achou por alguns momentos que o pior já tinha passado, que coisas, né, complicadas já tinham terminado e no fim das contas mais problemas apareceram, né? Então nunca duvide do que pode acontecer em 2020, mas a tendência é que agora a volatilidade da bolsa se reduza ao longo dos próximos dias, certo? Com menos gente negociando, né? Menos gente atuando na bolsa, o pessoal de férias, os fundos que já obtiveram seus grandes retornos, agora com posições mais cautelosas para garantir o bônus de fim de ano também. Então tem tudo isso, né? Tudo isso entra na conta. Muito bom dia a todos, obrigado pela presença aqui no Morning Call da Guide Investimentos. Agora vamos passar aqui a parte de equities, né? Depois do Beirut já ter trazido as principais notícias macroeconômicas. E hoje, assim, nós temos uma agenda de notícias corporativas pouco extensa, para não dizer que temos muito pouca coisa, tá? Então, claro que eu vou passar aqui para vocês as principais, né, as que devem fazer preço, mas com um número de notícias muito abaixo do usual. Também por conta da data que a gente está, eu acho que é natural que cada vez mais isso aconteça, beleza, pessoal? Então vamos lá começar. Bom dia a todos, a Elis, o Mir, Paulo, todo mundo aqui que está entrando na live. Vamos começar a falar sobre os principais pontos do cenário corporativo que deve impactar as ações da Bolsa. Ontem foi um dia de recuperação parcial das grandes perdas de segunda-feira, né? Segunda-feira com aquele noticiário mais negativo vindo da nova variante, né, da Covid-19 no Reino Unido. Isso trouxe uma preocupação para as bolsas globais. Alguns países na Europa caíram mais de 3%, a gente caiu praticamente 2%, né? Mas ontem alguns desses papéis que estavam sofrendo bastante se recuperaram parcialmente. Então a gente viu uma recuperação parcial, por exemplo, em Petrobras, em bancos que têm alto impacto, né, no índice, que ficam só atrás de Vale, né, na lista das empresas mais importantes do Ibovespa. E por conta disso, essa recuperação parcial também motivou uma recuperação parcial da Bolsa como um todo, né? Então a gente viu a Bolsa ganhando 0,7%, recuperação não tão relevante assim, mas pelo menos, né, já voltamos ao patamar acima do que começamos o ano, nesses 813 pontos que ganhamos ontem, sem grandes notícias, apenas uma recuperação das grandes perdas de segunda-feira. Por isso que nesses momentos de grandes perdas é bom a gente tomar um pouquinho de cuidado, né? Eu sei que muita gente se desespera, acaba vendendo todas as posições e depois, quando a bolsa recupera, acaba não conseguindo recuperar o dinheiro que perdeu no dia de grande queda, né? Por isso que tem que tomar bastante cuidado e entender direitinho, né, qual que é a situação imposta, né, pelo mercado. Bom, para seguir aqui, né, no comentário diário que eu tenho trazido a respeito dos fluxos de investimentos, vamos falar sobre pessoas físicas, né, com os dados divulgados pela B3 no dia 18 de dezembro, que foi sexta-feira da semana passada, né, a última divulgação da B3 desses dados. Pessoas físicas ingressaram na bolsa com 122 milhões de reais,
saldo no ano positivo em 54 bi 800 milhões, tá? Enquanto ao mesmo tempo o fluxo estrangeiro se manteve positivo com a última divulgação da B3 do dia 18, sexta-feira, semana passada, portanto. Investidores estrangeiros ingressaram na Bolsa Brasileira com mais 631 milhões de reais. O saldo no ano é negativo em 37,3 bi. Mas mesmo assim, né, uma recuperação muito expressiva, como a gente já tem falado todos os dias aqui. Bom, para falar um pouquinho de commodities, aconteceu mais um movimento interessante nessa madrugada. Tá? O minério de ferro estava caindo muito forte na China, com quedas bastante expressivas na casa de 7%, né, ali no mercado asiático, sendo negociado abaixo de 1.000 yuans, mas reduziu bastante as perdas ao longo da sessão, na madrugada, e acabou fechando, né, o minério de ferro negociado no porto de Qingdao com uma queda de 1,5%, então perto dos 7% que chegou a cair ao longo da sessão, uma queda foi bastante reduzida, fechando em 162 dólares a tonelada, o que ainda é um valor muito expressivo, como a gente tem batido nessa tecla, tá? Teve a preocupação ontem, né, naquela grande queda do minério que ocorreu na madrugada de anteontem para ontem, muito por conta, né, de pressões da própria bolsa, dos agentes que negociam a parte da compra, né, ou seja, siderúrgicas chinesas, para investigar especulações, então limitaram o número de contratos vendidos ali em Dalian, e acabou trazendo uma pressão bastante negativa para o minério de ferro, né, na última sessão. Mas hoje já demonstra então uma normalização, o que é bastante positivo para as empresas do setor aqui do país, beleza? Sobre petróleo, mais um dia bastante fraco, né? Assim, a gente acompanha o Brent subindo 0,1%, sendo negociado em 50 dólares e 11 centos o barril, mas sem grandes catalisadores, né, nesse fim de ano. Eu acho que depois de tantas oscilações ao longo do ano também, a tendência é que caminharemos para 2021 com baixa volatilidade na commodity, certo? E para passar a falar sobre mercados futuros, uma abertura positiva que se desenha mundo afora. Os Estados Unidos, por exemplo, sobe na casa de 0,2%, enquanto a Europa já, né, obtém um retorno mais positivo nessa sessão, já é o mercado aberto lá, né? Então tanto França quanto Alemanha subindo em média 0,5% nessa abertura, demonstrando um movimento favorável das bolsas globais, ao que tudo indica, para a abertura agora das 10 horas. Ficar atento só a um noticiário que ganhou um pouquinho de força nas últimas 24 horas, relacionado às questões mais governamentais dos Estados Unidos, né? É claro que assim, os dias do presidente Donald Trump estão contados, mas aquele pacote de estímulo que foi assinado, né, até já nas duas casas nos Estados Unidos, tinha saído o acordo no domingo, eles assinaram na segunda, mas precisa da sanção presidencial. E o presidente Donald Trump tem batido na tecla de que esse acordo, segundo ele, é horroroso, é muito fraco, é muito abaixo do que ele esperava. Né? Por exemplo, chegarão cheques nas casas americanas na casa de 600 dólares, ele diz que no mínimo tem que chegar na casa de 2 mil dólares, que é mais que o triplo, né, do que foi inicialmente acordado. Então, podemos ver novos burburinhos nesse sentido, tá? No Reino Unido, as negociações do Brexit, né, com a União Europeia também travaram ainda no campo da pesca, né? Então, tem um debate grande sobre navios que podem adentrar águas do Reino Unido para fazer pesca. O Reino Unido quer limitar esse número de navios, uma discussão que até estranho, né, que seja um grande catalisador para que um acordo tão grande não saia, mas é isso que tem segurado, tá? E também, assim, a partir do momento que há um acordo, né, entre Reino Unido e União Europeia, tem tudo para trazer um bom humor bem expressivo para os mercados. Então são situações para a gente manter no radar nos próximos dias, apesar da chegada do fim do ano, né, um momento que pouca coisa deve acontecer no cenário corporativo, há questões mais macros, né, questões ligadas a acordos econômicos entre países que podem pressionar ou trazer um impulso positivo para as bolsas, beleza?
Bom, para a gente começar a falar então sobre as notícias das empresas, né, que devem impactar as ações dessas companhias hoje, eu gostaria de chamar a atenção a uma que assim não é exclusiva de uma empresa, mas pode, né, com certeza trazer um mau humor. Até quando saiu essa notícia ontem, ao longo do dia, lá para meio-dia, deu uma virada expressiva na bolsa, né? A bolsa estava subindo os seus 0,708, chegou a cair um pouquinho, depois se recuperou, mas foi a notícia de novos fechamentos, né, no estado de São Paulo. O governador João Dória informou, né, através da sua Secretaria da Saúde, que do dia 25 ao dia 27 de dezembro e do dia 1º a 3 de janeiro, ou seja, o dia exato do Natal, né, mais 2 dias posteriores, que sábado e domingo, né? Então é dia 25, que é a sexta-feira do Natal, 26 sábado e 27 domingo, e depois do dia 1º ao dia 3, que é a mesma situação, ou seja, domingo, sexta, sábado e domingo, tá? Só que da parte do ano novo, somente serviços essenciais funcionarão no estado de São Paulo. Serviços essenciais são farmácias, hospitais, obviamente, supermercados, né? Então assim, aquelas compras para fazer em casa de fim de ano vai funcionar, mas se você quiser sair para um bar, né, um restaurante, dificilmente você vai encontrar algo funcionando, e se estiver funcionando de maneira ilegal, né, porque foi determinado esses novos fechamentos, tal como está ocorrendo bastante na Europa, tá? Vale ressaltar que na Europa as medidas são bastante similares a isso, para evitar uma nova aceleração, né? Até mesmo já tem alguns agentes do governo buscando articular uma situação para que as pessoas que vêm do Reino Unido tenham que ficar isoladas por pelo menos 10 dias, né? Fazer uma quarentena de 10 dias para evitar essa disseminação da nova variante da Covid-19 aqui também no Brasil. E aí, a grande preocupação, né? Se essa fase vermelha nas festas de fim de ano não forem suficientes, então o governo tomará medidas mais robustas contra o coronavírus. E aí a gente pode ver algo mais duradouro ocorrendo, que seria bastante negativo para as bolsas. Agora falando diretamente sobre notícias de empresas, né? Temos poucas, como eu disse no início da live. A Furnas, né, pagará indenização de 496 milhões de reais para a Light, né, Energia. O acordo encerra uma ação iniciada, pasmem, em 1988. Então era uma questão que estava sendo brigada ali no campo judicial já há pelo menos 32 anos pela Light, né? A Light estava então com essa ação judicial contra a Furnas a fim de reaver quantias pagas indevidamente para Furnas Centrais Elétricas há muito tempo atrás. Então, 496 milhões que cairão no caixa da Light. Bom, uma notícia bastante interessante, né, saiu no Valor Econômico, de que as compras de Natal têm atraído menos o consumidor. Então, de 28 categorias pesquisadas pelo IBEVAR, apenas 6 delas demonstraram crescimento ou crescimento intenso de interesse em dezembro em relação a novembro. Isso conversa um pouquinho com o que nós acreditamos, tá? Nós acreditamos que o cenário atual que tem se desenhado, ele é um pouco... ele não é tão simples assim para as varejistas. É claro que as compras de fim de ano devem vir fortes, mas talvez não tão fortes como vinham nos últimos anos. Por quê? Por 2 motivos. Auxílio emergencial, né? Então as pessoas tiveram bastante dinheiro ao longo, né, essa renda extra ao longo do ano para fazer essas aquisições, e agora o auxílio emergencial está chegando ao fim. Ao mesmo tempo em que muitos descontos também foram efetuados pelas grandes companhias, né? Então pelas grandes varejistas ao longo do ano, porque a situação econômica do país era bastante complicada, sanitária, enfim. Então tiveram que aplicar grandes descontos, grandes oportunidades para que a demanda permanecesse alta. Então agora também, né, assim, aquelas pessoas que poderiam estar fazendo as compras agora, há grande possibilidade de já ter executado essas compras nos meses anteriores, das duas maneiras, né, com base nesses 2 argumentos que eu falei. Então a tendência é essa, né, e já tem visto as varejistas perdendo um pouquinho de força, subiram muito esse ano até mais ou menos setembro, né? Então a tendência é que agora tenha uma recuperação um pouco mais lenta,
certo? Sobre o Odontoprev, saiu a notícia, né, de que a empresa fechou a aquisição de 100% da Mogidonto e da Boutique Dental, né, ambas com sede em São Paulo, por 26 milhões de reais. A Mogidonto opera planos odontológicos privados com 62 mil beneficiários e a Boutique Dental é um conjunto de clínicas para a prestação de serviços odontológicos. Então, mais uma notícia do setor de fusão e aquisição, né? Assim, é um setor que é um setor bastante consolidador, né? Ainda há muito espaço para consolidação e não nos surpreende ver esse tipo de noticiário, devemos continuar vendo por um bom tempo, beleza? Bom, o 1003, né? É um papel que a gente não cobre aqui, mas eu sei que muitos de vocês sempre perguntam, até por isso eu trouxe uma notícia da empresa que saiu ao longo dessa madrugada, tá? Então, a IMC diz avaliar a possibilidade de vender unidades de negócio. A companhia tem simplificado seu portfólio dos últimos anos, vendendo marcas e focando em negócios com retornos mais atraentes e maior potencial de crescimento, né? Assim, mantendo o foco em seus segmentos mais eficientes, com menores custos, com maiores retornos, natural, né? Esse tipo de movimento da IMC também, ainda mais por ser, né, uma empresa que foi altamente impactada pelas restrições impostas pela pandemia, né? Então é natural que esse movimento seja acentuado a partir desse momento, a busca pelos ativos mais eficientes. E talvez a notícia mais importante do dia, a Petrobras fechou novos contratos de fornecimento de matéria-prima. Quais matérias-primas? Nafta, etano e propano, com a Braskem, tá? Então, um acordo fechado com a Braskem. No contrato de nafta, o valor estimado é de 19 bilhões de reais e pelo fornecimento de etano e propano, o valor estimado é de 7,6 bilhões de reais, tá? Então, assim, a tendência é que a gente veja um movimento positivo para a Braskem, uma empresa que tem sofrido muito ao longo desse ano, né? Seja por questões ainda inerentes aos problemas antigos, né, relacionados a Odebrecht, seja então por conta das questões relacionadas a abre aspas, né, corrupção, que até o próprio México acabou falando sobre isso, né? A empresa sofreu algumas sanções na região, seja por conta dos vazamentos de Alagoas também, que fez com que a empresa pagasse algumas multas, né, algumas tarifas muito acima do que era esperado ao longo do ano. Houve uma pressão também sobre o polipropileno que prejudicou a empresa. Então foi um ano assim bastante conturbado, né? A alavancagem da empresa deu uma explodida de fato. E agora, né, a expectativa é que haja para o ano que vem já, de repente, a possibilidade do desinvestimento, da saída da Odebrecht na empresa. A Petrobras tem o direito a tag along, né, vamos ver como vai se manter essa situação. Então é um case de reestruturação, né, para o ano que vem. Estou abrindo aqui meu HB para passar para vocês então essa abertura de mercado. O índice futuro brasileiro abriu em alta de 0,25%. Então, sendo negociado a 117.340 pontos, tá? O que é um gap interessante, porque se parar para pensar, o Ibovespa fechou ontem em 116.600 pontos. Então, tem um gap aqui de 700 pontos logo na abertura que deve ser fechado. Ao mesmo tempo, o dólar abriu em queda também, uma queda de 0,6%, sendo negociado a R$ 5,13. Boa, pessoal, vi que vocês participaram bastante. Eu vou pegar as perguntas relacionadas às empresas. Temos aí uns 6 minutinhos para trabalharmos esse Q&A. Rafael perguntou de Redditor, se temos expectativas. Sim, nós temos expectativas positivas para a empresa, gostamos da companhia. Preço-alvo ali na casa de R$ 81, certo? Quem mais? Carlos, CVC recuou bem, volta no curto prazo, qual o trigger para ela voltar? Ela recuou por conta do noticiário, né? O noticiário de pandemia, essa nova variante da Covid-19 na Europa que tem motivado novos isolamentos,
claro, acaba pesando bastante sobre as companhias aéreas e também sobre as empresas de turismo, né? Até como margem de exemplo, na segunda-feira essas empresas caíram, né? Mas caíram aqui em torno de 3, 4%, lá fora caíram 12%, né? Na Europa principalmente. Então pesou de fato esse tipo de notícia. Agora, se tem trigger para ela voltar, sim, a partir do momento que haja reaberturas, né, um bom humor quanto a esse noticiário. O problema é que o noticiário ficou bastante negativo nos últimos dias, né? Trouxe um medo muito grande, tanto para o mercado quanto para as pessoas. Então, assim, a partir do momento também que a gente comece a ver, né, que as vacinações estão funcionando, de repente essa nova variante do vírus, ela mesmo quando você é vacinado, você, né, consegue se proteger dessa nova variante. São notícias que devem trazer um movimento positivo também, né? Quando tivermos dados a respeito do fim de ano, sobre as viagens, né, de fim de ano, as demandas, a gente já observou, né, as companhias aéreas recuperando bastante ao longo desse ano. A perspectiva era que dezembro já obtivesse uma recuperação bem forte, e quando tivermos esses dados também podemos ver uma movimentação mais positiva, tanto para a CVC quanto para as companhias. Local Web é uma boa para entrar, é uma empresa que a gente gosta, sim, já tem gente trabalhando com preço-alvo na casa dos seus 90 e poucos reais. É uma empresa que a tendência permanece positiva, mesmo com o processo de reabertura. É claro que de repente tem essa rotação setorial, mas as empresas, né, as varejistas que tinham subido junto com a Local Web por conta desse noticiário ao longo do ano sofreram, né, com a rotação setorial nos últimos meses. A Local Web não. Isso que é bastante interessante. Às vezes ela dá uma boa realizada, né? Às vezes ela está sendo negociada em R$ 73, você pisca 2 dias, quando você olha de novo está a 65, mas depois já recupera, porque tem muito espaço para realização. Você pensa, uma empresa que fez o IPO a R$ 17 esse ano, sendo negociada a 74 agora, né, já dá mais de 300% de repente. Então tem muita gente com espaço para realização de lucros, a volatilidade deve se manter alta por algum tempo para a Local Web, mas o fundamento segue bastante sólido, tá? É um case que a gente recomendou aqui na casa desde o seu IPO. Desde, né, logo depois do seu IPO, e a perspectiva é que permaneça com índices de crescimento, né, principalmente por conta das aquisições recentes, fez muitas aquisições interessantes que devem desenvolver seu modelo de negócio em todas as frentes, né? Então, case que a gente gosta sim, beleza? Setor de minério tende a subir hoje, CSN caiu bem ontem. CSN caiu bem ontem, Leandro, mas é porque o minério tinha caído quase 10% ontem, né? E é um papel que já sobe mais de 100% esse ano, subiu pra caramba nos últimos dias, né? Porque o minério explodiu e depois ele veio nessa forte realização, o CSN não aguentou. Na segunda-feira, que quase todos os papéis da bolsa caíram, CSN foi um dos que subiu, né, por sinal. Então, assim, o noticiário segue positivo, né? A empresa vai fazer o IPO do segmento da mineração, da sua divisão de mineração, com um valuation muito esticado, provavelmente, né? Porque os múltiplos devem estar esticados também com esse patamar de preço de minério, né? Então, vai haver uma desalavancagem bastante interessante, é um case que a gente gosta nesse sentido. Agora, se vai subir hoje, assim, o minério caiu 1% hoje, né? Mas também não tenho bola de cristal para dizer se vai subir ou se vai cair. A tendência segue positiva para o setor, é isso que eu posso afirmar, tá? E a aérea, será que vão cair novamente com essa quarentena? Também, Simone, assim, juntando até com a pergunta abaixo, né, CVC, será que se recupera no curto prazo? São notícias, né, são empresas que vão ser altamente dependentes ainda dessa variação de notícias relacionadas à Covid-19, né? Então, assim, eu acho que já caiu bastante também nos últimos dias, né? Você pega essa semana, companhias aéreas caiu em torno de 7%, CVC caiu 10%, mas são nomes que a gente gosta para surfar esse processo de retomada, né? A Azul já chegou a bater os seus 44, 45, voltou para 35, enfim. Quem tiver paciência, deve sim
obter bons retornos com esses papéis na carteira aí no médio prazo, mas vai continuar sofrendo da volatilidade, não vai ter jeito, né? A gente está no momento de pandemia, então é óbvio que empresas do setor de turismo e companhias aéreas vão continuar sofrendo bastante com esse tipo de noticiário. Bom dia, Henrique. O que achou de China 11, né? O ETF ali de empresas listadas na bolsa asiática, na China, de fato. Há uma boa oportunidade de diversificação de portfólio, né? Se você quer ficar exposto à economia que mais cresce do mundo, é uma boa oportunidade. Ainda provavelmente tem a variação do câmbio, né? Eu não tenho certeza nesse momento, mas por ser ETF, eu acho bem provável que tenha. Então você fica com uma diversificação bem interessante da sua carteira. Eu acho que é sempre válido ter papéis descorrelacionados, né? Para que evite grandes perdas em dia de maior aversão ao risco, como aconteceu muitas vezes esse ano. Então, um pouquinho de BDR, um pouquinho de ouro, né? Agora temos essa oportunidade também de investir no mercado asiático, enfim, interessante. Pessoal, 9h16, já até estourei por um minutinho aqui meu tempo. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, desejar para vocês também um Feliz Natal, mas não se esqueçam que nós estaremos de volta semana que vem, a partir de segunda-feira até quarta de novo. Nós não paramos, enquanto a bolsa está aberta, nós estamos aqui. Beleza, pessoal? Obrigado pela presença de todos então. Boas festas, quer dizer, bom Natal, né? Depois eu desejo para vocês bom ano novo. Fechado? Valeu, galera. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.